Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para começar aqui o nosso podcast, quero desejar um feliz ano novo, nosso primeiro podcast de 2024. Não é o primeiro episódio, tá? Hoje nós já vamos aí pro episódio 6 e o assunto, bora desejar para vocês um ano incrível e sensacional. O assunto é bem importante e pertinente agora para o começo do ano, já que nós estamos falando aí nessa empreitada da estética, né? Ou seja, você aí como uma empreendedora, então, né, uma empresária. Então é o seguinte, gente, uma coisa que muita gente, quando começa na área da estética, né, já às vezes fala para mim, olha, Tuane, então, vou começar a trabalhar, já, né, tô vendo uma sala ou já tá, né, em algum lugar instalado, enfim. E a pessoa fala assim, olha, então eu vou sair do meu emprego. E é esse o assunto de hoje, gente, porque o que eu quero falar para vocês é o seguinte: não largue o seu emprego. Mas como assim, Tuane? Exatamente. Vamos lá, muita calma nessa hora. E por que que eu já começo falando dessa forma para vocês, tá? Não largarem o emprego de vocês. É assim, gente, se você consegue dar conta das duas coisas, tá? Inicia primeiro, ainda no seu emprego que você tá. Depois, quando você já tiver um pouquinho mais estabilizada, com mais pacientes, aí sim você, né, enfim, larga o emprego, vai se dedicar somente à estética, tá? Mas por que que eu falo para vocês, nesse primeiro momento, pelo menos, não largarem o emprego de vocês? Porque é muito complicado, tá, gente? No início, já discuti várias vezes com vocês, não são tudo flores, tudo lindo e maravilhoso, né? A gente sabe, se vocês já teve, né, alguma de vocês aí já tiveram curiosidade de perguntar até mesmo, né, na assessoria ali do pessoal do Sebrae, por exemplo, eles sempre falam que um negócio novo, né, até você estabilizar, montar, que você vai começar, não é nem ter assim, nossa, um sucesso, tá? Pode ser que aconteça? Pode ser. Mas assim, não vamos contar, né, com uma possibilidade mais, né, remota. Pode ser que você faça sucesso, mas pode ser que leve cerca de 2 anos para você conseguir estabelecer, ou seja, se estabilizar ali naquele seu novo negócio. Então, é legal você contar, né, com esse tipo de assessoria, com essas dicas também que eu estou passando para vocês, porque, como eu falei, todo começo é mais complicado e a gente não pode esquecer do quê? Que as contas chegam, né? Então, assim, independente de você estar num novo negócio, num novo projeto aí, encarando uma empreitada nova na sua vida, muitas vezes sair do seu emprego, né? Ou até mesmo sair de um CLT, ou seja, um emprego de carteira registrada. Nesse primeiro momento não é tão viável, tá? Mesmo que você, ai, Tony, eu já tô com uma reserva bacana ali de dinheiro para investir, mas você tem que pensar no seguinte, gente, que vocês vão fazer inicialmente um investimento que não vai ter aquele retorno tão imediato, né? Então vocês têm que pensar também no seguinte: eu preciso ter um caixa, eu tenho que ter uma reserva de emergência, porque várias coisas aí pelo caminho podem acontecer. Por exemplo, um equipamento que quebrou, né? Ou até mesmo, olha, tá chegando próximo da data das calibrações, das manutenções ali em determinado X, Y, Z equipamento. Então vocês têm que estar sempre preparadas para isso, tá? Então, se vocês conseguirem manter, tá? Ou então, nossa, mas eu trabalho em outra clínica tal. Se vocês conseguirem manter ali um meio período, cada um, como eu falei, né? Sigam dessa forma até que vocês consigam, de fato, que vocês tenham um giro ideal, tá? No mundo perfeito. Eu sei que é um pouco cansativo e tudo mais, mas no mundo perfeito é que assim que vocês comecem a ter um pouco mais o que de giro, estabilidade, é que aí sim vocês se dediquem somente para o negócio de vocês, né? Parece estranho falar dessa forma, falar, nossa, mas eu achei que eu já tinha que me dedicar ali totalmente. Não é isso, gente. A questão é você ter um equilíbrio financeiro, tá? Porque no momento que as coisas, de repente, tudo pode acontecer. Se alguma coisa desanda, além do seu financeiro não estar legal, o teu emocional, o teu psicológico também acaba indo pro brejo junto. Então, o que que eu sempre aconselho o pessoal a fazer? Tá? Comecem atendendo uma, duas vezes na semana,
tá? Ou então em um período. Por que que eu falo isso, gente? Porque se você optou, né, em fazer uma locação de um espaço, que seja um consultório, uma sala, enfim. Você tem que pensar que quando você está lá dentro, você está, né, ela fechada, ela já está gerando custo. Mas quando você está lá dentro, também gera mais custo ainda, porque você vai ter ali, né, utilização, por exemplo, do ar-condicionado, da luz, enfim. Então você tem o quê? Um aumento a mais aí para o seu final do mês. E tudo isso você tem que contabilizar. Então, é importante que vocês tenham o quê? Né? Consigam montar uma agenda de forma que vocês vão ocupando ali alguns dias da semana. E aí, fazendo, né, dessa forma, vocês vão ganhando o quê? Ali o giro de pacientes, a movimentação que vocês precisam ter de pacientes. E aí, conforme isso vai aumentando e você também percebe que, né, olha, legal, eu estou conseguindo, né, tá tendo um giro bacana, estou conseguindo já ter um caixa, porque não é só pensando que, está entrando algum dinheiro. Não. O que muita empresária também patina, e é um dos assuntos que nós vamos tratar aqui no podcast, é em relação ao quê? Ao seu prolabore, ou seja, o seu salário, tá? Então, por isso que eu falo, não fica na emoção, larga o emprego que você tem e começa a empreender logo de cara, porque você vai sentir o baque inicialmente do que? Da falta do salário. Então, você tem que ter, quando eu falo nesse giro que você inicia ali do teu espaço, é o valor que você tem que ter no mês para pagar as despesas fixas do espaço, ou seja, se você faz locação de sala, né, pode ser o valor mensal, ou então o valor ali que você estabeleceu por dia, ou então, se você tem ali uma clínica, os valores que paguem o quê? Água, luz, imposto, né, IPTU. O ideal é que não seja só do mês seguinte, tá? Que você tenha uma reserva. O bacana é você ter um giro, ter uma quantidade de dinheiro que você possa ficar, vamos assim, aconteceu alguma coisa um pouco mais grave, ó, a gente passou por uma pandemia aí não tem muito tempo, o negócio se sustente, tá? Ou seja, você não vai, em 2, 3 meses, não ter mais nada de dinheiro e vai quebrar. Então, o ideal é que você tenha essa reserva aí, tá? Para qualquer tipo de emergência. Você pode adoecer, enfim, tem que pensar em tudo isso. E fora isso, fora essas despesas fixas, você também tem que ter o dinheiro ali para alguma eventualidade, né? Que aí já seriam algumas despesas ali, alguns custos de manutenção, como a gente costuma dizer, que é o quê? Um equipamento que pode vir a dar problema. Isso, gente, é imprevisível, pode acontecer com qualquer um, tá? Ou então até mesmo, olha, para insumos, né? Então tem que ter tudo isso, tem que ter um planejamento, um estoque. É um assunto também que a gente vai entrar, que é de suma importância, tá, gente? Vocês estabelecerem um estoque de maneira correta para não passar perrengue. Quando eu falo perrengue, no sentido do quê? Dos custos, de você achar que você está ganhando X e quando você vê que tá lá com Y negativo. Então, isso também é importante. E também não esquecer de dentro desse valor está incluso o quê? O valor que você vai tirar por mês, tá? Então, isso que é o ideal de se pensar. Então, antes de você largar o seu emprego, pense no seguinte: eu estou ganhando com o meu negócio o suficiente para as despesas do mês, tá? Envolvendo os custos fixos todos, que aí seriam o aluguel, né? A parte da luz, a água, o imposto, produto de higiene, limpeza, isso é importante também, tá? E, além disso, a questão de estou tendo um dinheirinho ali para uma reserva e eu estou conseguindo tirar um salário para mim, tá? Essas questões de prolabore e de salário são temas também que eu vou debater com vocês em outro momento, tá, gente? Num outro podcast. Eu vou dando esses insights para vocês, né, de uma maneira que o podcast não fique tão longo, porque é como eu falo, a gente sabe a correria de todo mundo, e é importante que vocês absorvam e pensem já no primeiro momento isso que eu estou passando para vocês. Porque aí, no momento que vocês vão evoluindo, escutando os demais episódios do podcast, vocês já vão lembrar do assunto. É interessante, até muitas vezes, vocês anotarem, que aí vocês vão conseguindo acompanhar e aí formando, né, um esqueleto, todo um planejamento para vocês conseguirem o quê? Trabalhar, ter lucro realmente
e não passar nenhum tipo de perrengue, porque a gente sabe que, infelizmente, o empresário, ele passa. Então, eu tô aqui para tentar minimizar tudo isso aí para vocês, fazendo com que vocês pensem nas possibilidades, tudo aquilo que ninguém conta para você. Então, eu tô aqui para chamar a sua atenção e falar, ó, espera aí, muita calma nessa hora, que a gente tem que pensar sim em todas essas possibilidades. Não é ser pessimista, é você ter os pés no chão e saber aonde você tá ali, tanto, né, colocando o seu dinheiro, quanto alguns investimentos que você vai fazer, equipamentos, como a gente falou no podcast passado, e assim também com outras relações de produtos e serviços, tá? Então, esse é a dica que eu tenho que dar, assim, para o começo do ano, porque eu sei que início de ano a gente faz lá as promessas, olha, esse ano eu vou largar o meu emprego, vou viver somente do meu trabalho, né? Vou empreender na estética, mas calma, gente, vamos sempre pensar de cabeça fria, por mais que você esteja, assim, de saco cheio do seu trabalho, pense nisso, tá? Você tem que pensar friamente. O empresário, ele não pensa com emoção, ele tem que pensar friamente, ele tem que ser 100% razão para não acabar aí em poucos meses quebrando a cara, e aí a gente sabe o quanto isso é frustrante e muitas vezes, né, desgastante até financeiramente falando, tá? Então esse era o toque que eu queria dar para vocês hoje. Eu espero vocês no próximo podcast, sempre aí com assuntos bem pertinentes relacionados à sua carreira, à sua vida profissional. Então, um ótimo beijo, uma excelente sexta-feira, um começo de ano sensacional para você. E o que vocês precisarem, contem aqui comigo que o que ninguém conta, eu conto. Tchau, tchau, gente. Até o próximo podcast.